Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião doutrinária do Grupo Espírita Lar Francisco de Assis. Vamos agora aquietar nossas mentes, nossos corações, dizendo assim: rogando ao Pai, a Jesus, a permissão para aqui nos encontrarmos e aos amigos espirituais que nos assistam em mais este trabalho. E derrame sobre todos aqueles que aqui se encontram a nos assistir, assim, Senhor, como sobre toda a humanidade, as tuas vibrações de força e coragem para que possamos aceitar e compreender os ensinamentos que a vida nos traz. Na noite de hoje, Senhor, envolve a nossa irmã Nilcélia Miranda, que vem nos falar do capítulo 117 do livro Vinha de Luz para isto. Que a tua paz envolva a nossa irmã e envolva a todos nós que vamos ouvi-la. Antes de passarmos a palavra à nossa irmã Nilcélia, vamos ler um pequeno livro, uma pequena mensagem do livro Vinha de Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Valdo Pereira Franco. Abrimos aqui no capítulo 145, que nos diz: não és um observador distante da vida. Estás na condição de membro do organismo universal, investido de tarefas e responsabilidades, de cujo desempenho por ti resultarão a ordem e o sucesso de muitas coisas. A postura de quem observa de fora produz enfoques e conclusões equivocados. No entanto, a participação consciente dá medida correta e propicia melhor compreensão dos dados ao alcance. Considera-te pessoa valiosa no conjunto da criação, tornando-te cada dia mais atuante na obra do Pai e fazendo-a melhor conhecida e mais considerada. Tu és herdeiro de Deus, e o universo, de alguma forma, te pertence. Vamos ouvir agora a nossa irmã Nilcélia Miranda. Que Jesus a abençoe. Olá, caros amigos. É uma alegria imensa poder estar aqui com vocês mais uma vez nessa casa de amor e de caridade. E antes de começarmos a nossa preleção doutrinária, convido a todos vocês a nos unirmos num único pensamento. Vamos orar. Querido amigo Jesus, amigo incomparável da nossa caminhada, aqui nos encontramos, Senhor, de coração aberto, rogando pela tua assistência generosa. Nos abençoa, nos fortalece, nos inspira, Mestre, e nos dá os condicionamentos necessários para que possamos sermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Isto posto, Senhor, em teu nome, em nome de Deus e da assistência generosa dos Espíritos bons que coordenam esta casa de fraternidade, damos por iniciado o nosso estudo através da preleção virtual desta noite, com votos de paz e de saúde para todos. Que assim seja. Então, o Espírito Emmanuel, no livro Vinha de Luz, nessa página muito bem narrada, através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, nos traz logo no início a citação de Pedro, porque para isto sois chamados, pois também o Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. E como nós sabemos, o Mestre Jesus, quando aqui esteve,
sempre estava em companhia dos discípulos. E quando terminavam as tarefas do dia, que não deixavam de serem exaustivas, sempre oferecia um espaço de tempo para que as indagações, as dúvidas dos discípulos fossem esclarecidas. E essas reuniões, em realidade, eram verdadeiros encontros educativos. Por isso, o mestre, na simplicidade que lhe era peculiar, sempre estava a esclarecer os amigos que futuramente iriam dar continuidade à floração do evangelho. Mas Jesus, à época, ele trazia conceitos novos, nunca antes ouvidos, mas que nem sempre alcançavam o entendimento, o sentido exato das palavras que revolucionaria o mundo mais tarde. Mas essa dificuldade inicial de entendimento dos discípulos era justamente devido à momentânea imantação da materialidade que estavam presos. Por isso, inicialmente, tornava-se difícil o maior entendimento das lições evangélicas. E Jesus, compreendendo o que se passava no íntimo de cada um, aclarava-lhes o discernimento. E essas questões em torno da moralidade sempre surpreendiam os amigos. E cada um, como era natural, manifestava reações diferentes de acordo com a estrutura temperamental, mesmo porque ainda estavam condicionados à dureza das leis mosaicas. E por isso não era de se estranhar que entre os discípulos ocorresse as discussões. Mas Jesus sempre os advertia para não penetrar no meio das discussões e das contendas sempre inúteis, tanto que acrescentou ao nome de Simão a palavra Pedro, porque Pedro era considerado tosco, pedra, devido ao comportamento explosivo. E Jesus sabia que somente através das experiências com as dores, da conquista do conhecimento e do esforço moral e das realizações interiores venceriam a violência íntima e a harmonia cederia espaço, expulsando as perturbações. Então, sempre estava a advertir os discípulos quanto aos testemunhos que enfrentariam para a edificação do reino de Deus em seus corações. Por isso, como todos, não estavam libertos das árduas provações que teriam que passar, mas eram espíritos de alto progresso moral. E em convívio com o Mestre, foi muito mais fácil assimilar as lições que recebiam, não só através das palavras, mas especialmente pelo exemplo. E durante o período em que estava em companhia com os amigos, dava-lhes orientações que o reino de Deus está próximo e era necessário pregar. Pregar para despertar os corações que esse reino deve ser construído por cada um de nós, através da bondade e pelo amor aos semelhantes, pois somente um coração sem ódio, sem remorsos e desprovidos de outras tantas inferioridades é capaz de amar sem nenhum tipo de distinção e não deixa de estar ao alcance de todos aqueles que realmente desejam fluir de felicidade futura, mas só que não deve ser postergado, e sim iniciado no hoje, desde agora, nesse momento, para adquirirmos essa graça, combatendo primeiramente as imperfeições e os comportamentos viciosos, vinculando-se cada vez mais na prática do amor, nesse esforço contínuo de amarmos uns aos outros conforme Jesus nos amou. Pois uma vez esse reino construído na intimidade do nosso ser, aí sim poderemos servir de bons exemplos uns para com os outros, espalhando esse reino onde quer que estejamos. E muito embora o Mestre tenha dado a instrução aos discípulos de curar os enfermos, de ressuscitar os mortos, de expelir os demônios, ou seja, os maus espíritos,
Tudo isso abrange uma área muito maior, que, ao nosso ver, com o estudo do Espiritismo, se amplia a operar curas, mas não somente no sentido material, mas especialmente no moral, pois através da boa palavra, do esclarecimento sobre as coisas do Pai Celestial, e especialmente do exemplo, é que evitaremos o mal e consequentemente, as dores, porque aqui na Terra, meus irmãos, não há quem quer que seja que esteja reencarnado em regime de exceção, sem as lutas do sofrimento e sem os testemunhos diários. Esses testemunhos que fazem parte do processo de iluminação que todos nós nos encontramos submetidos. Ou seja, já trazemos nossas necessidades esculpidas no perispírito, que por sua vez é o responsável por modelar a nossa organização fisiológica, de forma que possamos regularizar os equívocos defluentes do passado. A vida sempre traz no nosso espírito as nossas próprias necessidades, nem tanto, nem tão pouco, tudo em forma de equilíbrio. E o Espírito Emmanuel, nessa página valorosa, nos traz algumas considerações e nos diz que elevada percentagem de crentes considera-se imune de todos os sofrimentos, porque no conceito de grande parte daqueles que aceitam a fé cristã, entregar-se às fórmulas religiosas é subtrair-se à luta, candidatando-se à beatitude imperturbável. E não é bem assim. Notemos que os apóstolos largaram tudo em nome do amor, a fim de edificar o reino de Deus nos seus corações. E mesmo assim, como bem advertiu Jesus, alguns foram crucificados, martirizados, apedrejados, passaram por enormes provações. Isso porque preferiram e elegeram exclusivamente amar. E se Emmanuel nos traz esse conceito, isso quer dizer que o candidato à colaboração da edificação do Evangelho não deve se iludir, nem tampouco se permitir sonhar com facilidades, porque as leis são para todos. Porque não é pelo fato de nos entregarmos ao ministério cristão que não iremos passar pelas tribulações da vida. E como fica o resgate do nosso pretérito? Porque todos estamos em curso no processo das provações, sejamos religiosos ou não. Daí a necessidade de combater inicialmente as mazelas no nosso mundo íntimo, renunciarmos um pouco os favores, os bens transitórios do mundo, que bem sabemos que passam de mãos em mãos e, na grande maioria das vezes, causa inúmeras perturbações na vida das pessoas. Então, para adquirirmos esse estado de beatitude, é indispensável e necessário harmonia interior, a vinculação irrestrita da confiança no Pai Celestial, pois enquanto o espírito permanecer no estado de infância moral, continua-se a buscar os gozos terrenos como satisfações, e a maturidade psicológica e a evolução espiritual vai se postergando. E para viver as beatitudes celestes é necessário, primeiramente, a vivência do Evangelho. Mas essa vivência aqui no plano físico, onde quer que estejamos. Vemos pessoas conhecidas no movimento cristão passando por dissabores, mas que continuam perseverantes no ideal do bem, munidos pela fé em seus corações. Lembremos de Allan Kardec, o nosso nobre codificador, que apesar de ser advertido inúmeras vezes quanto à questão da saúde, não deixava de trabalhar para brindar à humanidade com o Consolador prometido por Jesus. Francisco de Assis, com o corpo debilitado, mesmo assim permanecia em plena abnegação, renúncia, humildade e devotamento,
por amor a Jesus, entre tantos outros que nós sabemos que encontra-se mundo afora no anonimato, os que já compreendem a função educativa das dores e das aflições que surgem justamente a fim de contribuírem para o despertar espiritual do espírito e do seu destino futuro rumando na imortalidade da alma. Por isso que, primeiramente, o reino dos céus deverá ser construído em nossos corações, instalando-se no nosso mundo íntimo, através da prática do amor, da caridade, em todas as suas expressões, no pensar, no falar, no agir, a fim de que possamos sermos exemplos onde quer que estejamos. E ninguém poderá fazer isso por nós a não ser nós mesmos e com grande, digamos de passagem, muito esforço da nossa parte. E o interessante é que quando se dá o primeiro passo e começa a amar, mais sentimos vontade de expressar esse amor. É como se fosse nosso alimento diário que não mais conseguimos menosprezar, mesmo porque nós, os cristãos, fomos convocados a isso, porque os atos, como sabemos, valem muito mais do que as palavras. E a espiritualidade sempre está nos a convocar em qualquer circunstância para que possamos não titubearmos e mantermos a confiança irrestrita no nosso Pai Celestial. Revoltar-se com os problemas não cabe mais a todo aquele que realmente assumiu seu papel junto ao Cristo, que decidiu enveredar pelos caminhos com Jesus, não se esquecendo também que esses dissabores são também morais, porque trabalhar no bem, não duvidemos, tem que ter a coragem para enfrentarmos as trevas interiores. Por isso, meus irmãos, a confiança irrestrita no Pai Celestial deverá sempre ser permanente, porque se o empresário ele não deixa seus empregados sem o pagamento devido para o sustento, imaginemos a assistência dada pelo Pai Celestial para todos aqueles que convocou e permanece fiel. Lembremos-nos que o Mestre Jesus asseverou que era o bom pastor e nenhuma das suas ovelhas se perderia, ovelhas que o Pai lhe confiou. E o Mestre, sendo um bom pastor, atento, identifica-se com o rebanho de tal forma que define de pronto qualquer das ovelhas mantidas sob seus cuidados. Conhece as mais ativas, as dedicadas, as laboriosas, descobre as indiferentes, as que se negam ao trabalho de amor ao próximo, nomeia as retardatárias, as que se entregam à preguiça mental e corporal, registra as que lideram com abnegação, devotamento e humildade, bem como incentiva as impulsivas, as nervosas, as impetuosas, chamando-as a atenção de várias formas para manter-se em equilíbrio. Fortalece as mais fracas, fortalecendo-as na fé e apoia, sobretudo, as mais responsáveis, porque o mestre, ele classifica a lã que vem a produzir pela sua qualidade na execução. Então, tudo faz em favor de todas, tudo fazendo para guiá-las no campo da luz e da caridade. E nesse traçado, nesse recorte, vale muito nos indagarmos de nós mesmos. Que tipo de ovelha eu sou? Porque através da disciplina, do serviço do bem, da humildade, através desses requisitos, entre tantos outros, é que iremos conferir a sintonia com o divino pastor. Mas Emmanuel continua a nos dizer que, em relação ao ponto de vista da oração, na apreciação de muita gente, os que oram não deveriam conhecer a dor. Então, está nos mostrando o ponto de vista de muitas pessoas que acreditam, pelo fato de orarem, não deveriam passar pelas dores e as aflições. E é justamente o contrário,
pois é no momento da oração que expressamos humildade e reconhecimento que existe uma força muito maior que o nosso Pai Celestial, que nos ajuda nesse momento a nos redimirmos dos nossos pecados através também da nossa conscientização. E se sofremos, sofremos por uma causa justa, pois justa é a lei do Pai Celestial, porque a dor em realidade é um veículo que nos oportuniza nos regenerarmos perante os nossos equívocos do pretérito, quando nos desviamos do caminho que deveríamos trilhar para a nossa própria felicidade. E quando nos predispomos a entender melhor essa função sublime, nos afligimos menos e mais ainda compreendemos os desígnios do nosso Pai Celestial que está nos oportunizando, através das dores, das aflições, o resgate dos nossos equívocos. Portanto, a oração, ela não deixa de servir de unguento para a nossa alma. E sempre que a aflição e o desespero visitar o nosso coração, e especialmente o nosso pensamento, perturbando, é a ela que devemos buscar incessantemente. Encontramos no livro Jesus no Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio, uma belíssima explanação de Jesus a respeito da razão da dor. Pois Jesus, sempre que oportuno, estava na casa de Simão de Pedro a prestar o evangelho no lar e esclarecer os amigos. E numa determinada noite, Raquel, antiga servidora da residência de Cusa, levantou a voz para indagar do mestre por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo. Não era o homem criação de Deus? Não dispõe a criatura de abençoado concurso dos anjos? Não vale o céu sobre os destinos da humanidade? Porém, Jesus notou que o grupo de amigos também lhe reclamava explicações mais amplas, e com a simplicidade que lhe era peculiar, contou-lhes que um anjo, por ordem do Eterno Pai, passou a tomar conta de um homem comum desde o nascimento. Ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros, os músculos, a sorrir, a repousar e a proteger-se nos braços maternos. Dia e noite, sem afastar-se do protegido, deu as primeiras lições da palavra e, em seguida, orientou-lhe os impulsos novos, favorecendo-lhe o ensejo de aprender a raciocinar, a ler, a escrever e a contar. A cada momento, afastava hora e hora de influências perniciosas ou mortíferas, de espíritos infelizes que, por certo, o arrebatariam no momento da morte. A todo instante soprava-lhe pensamentos com ideias iluminadas, e esse anjo, através de mil modos de socorro imperceptível, garantiu a saúde e o equilíbrio do corpo do homem. Dava-lhe medicamentos invisíveis por intermédio do ar, da água, da vestimenta e das plantas. Vezes sem conta, salvou do erro, do crime e dos males sem remédio que atormentam os pecadores. E ao amanhecer, o Pai Celestial lá estava, preparando-lhe dia calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a alimentação e o pensamento, vigiando-lhe os passos com amor para melhor preservá-lo os dons. E ao anoitecer, encostava-se na cabeceira, vigiando-lhe o corpo contra o ataque dos gênios infernais, envolvendo com maternal cuidado para as doces instruções espirituais no momento do sono. E no decorrer da vida, guiou-lhe os ideais, auxiliou a selecionar as emoções e a situar-se em trabalho digno e respeitável. Clareou-lhe a mente jovem e deu-lhe entusiasmo santo rumo à vida superior e estimou a formar um reino de santificação e serviço, progresso e aperfeiçoamento no lar. Mas o homem que nunca se lembrava de agradecer as bênçãos que o cercavam, fez-se orgulhoso e cruel,
diante dos interesses alheios. Ele que retinha tamanha graças dos céus, jamais se animou a estendê-la na terra, e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de que fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor. E quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, menosprezando a lei de amor que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, gesticulou revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e diferente. Aflito, o anjo guardião procurava levantar-lhe o ideal de bondade, quando o anjo maior se aproximou e ordenou que o primeiro dissabor do tutelado, endurecido por excesso de regalias, se convertesse em aflição. E somente rolando mentalmente de aflição, foi que o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se então precioso colaborador na criação do Pai. E quando Jesus terminou essa pequena e profunda história que nós podemos buscar maiores detalhes no livro em destaque, esperou que Raquel expusesse alguma dúvida, mas a servidora, em silêncio, dominada pela meditação, que os ensinamentos da noite lhe sugeriam, o culto da Boa Nova foi encerrado com ardente oração de júbilo indefinível. E essa história contada pelo Mestre Jesus, ela nos apresenta o panorama de que o Pai Celestial a tudo nos dá, mas não abre mão que façamos a nossa parte através da disciplina. E ao nos permitirmos o estudo acerca do sofrimento, é que passamos a entender que a função da dor não é punitiva, e sim educativa. É a dor que nos ensina a forma de não mais atuarmos, porque estejamos convencidos de que ainda nos achamos a longa distância do convívio com aqueles que se elegeram à glória celeste. Então, para se chegar à beatitude, a essa condição de puros espíritos, temos ainda um longo caminho a percorrer, que irá ser trilhado reencarnação após reencarnação. Notemos que Allan Kardec intitulou o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Isso porque fomos chamados para a regeneração de nós mesmos. E que somos nós, senão espíritos imortais em processo de evolução? Mas será que de fato já nos reconhecemos como tal? Pois um dia, quando purificarmos a nossa alma, voltaremos à plena condição de espíritos totalmente desmaterializados. Mas para isso é necessário nos desligarmos da materialidade e deixar que o amor seja o ponto sublime em nossa essência, na nossa caminhada. E para começarmos, é necessário, primeiramente, a vigilância dos pensamentos, expulsando os pensamentos pessimistas, negativos e dando expansão aos pensamentos sadios e salutares. E o trabalho intensivo no bem tem que andar sempre junto de cada um de nós, nos doando cada vez mais, utilizando as nossas mãos e os nossos pés, bem como a nossa fala e o nosso próprio pensamento de forma sábia, bem como o esquecimento das faltas do próximo, para nos concentrarmos com rigor nas nossas próprias imperfeições, procurando nos redimirmos, perdoando em todas as circunstâncias da vida, porque quem de nós não nos equivocamos? Quem de nós? E aos poucos vamos traçando os caminhos até alcançarmos os sentimentos superiores. Da mesma forma, ter paciência e esclarecer, mas esclarecer com o sentimento de caridade.
ensinando aos ignorantes muito mais do que nós mesmos. Então, sem o esquecimento de que servir é a nossa obrigação, sem direito à recompensa, não chegaremos muito longe. Então, como nos diz Emmanuel, que o mestre naturalmente precisa de companheiros que nele confiem, mas não prescindirá dos que se revelem colaboradores fiéis de sua obra. E para enfatizar o que o Espírito Emmanuel nos traz, trouxemos uma história contada pelo irmão X, em que Simão Pedro encontrava-se na casa modesta do caminho, essa que seria mais tarde, na cidade de Jerusalém, o primeiro santuário de amor dos apóstolos. Então Simão, ele refletia e recordava-se na intimidade do seu coração do Mestre Jesus e pensava em torno do Mestre amigo, que sempre havia, quando ele estava aqui, muito trabalho a fazer. E sentia no íntimo a vontade de atuar com mais afinco, e por isso suspirava por tarefas a realizar e orava com todo fervor. E eis que num desses dias em que orava e chorava, pensando, olhe que surge à frente o Mestre Jesus, tão sereno e pleno como antes. E Simão implora: Senhor, aspiro servir as bênçãos gloriosas. E diz: Deixei o lago para seguir-te. Dissestes que nos faria pescadores de almas. Quero testemunhar a divina missão do teu evangelho de amor e de luz. E porque o celeste amigo estivesse a observá-lo em silêncio, Pedro acrescentou com a voz encharcada de pranto: Quando enviarás, Senhor, serviço às nossas mãos? E quando Jesus se fazia invisível, antes que partisse, Pedro ouviu dos seus lábios divinos as seguintes palavras: Amanhã, amanhã. E o ex-pescador, agora mais encorajado, esperou o dia seguinte, aguardando que o Senhor da vida lhe enviasse a tarefa. E ao nascer do sol, cuidou da casa, fazendo a limpeza, enfeitou a sala singela com várias flores, cheio de expectativa. E exatamente no momento em que iria fazer a refeição da manhã, houve uma grande algazarra. E nisso a porta é aberta com murros violentos e adentra-se no recinto um homem seminu, com a face bastante angustiada, enquanto lá fora os soldados e populares tentavam cercá-lo. O homem aflito, com lágrima nos olhos e coração descompassado, olha para Simão e pede-lhe socorro. De pronto, Simão o reconhece, é Joacás, o malfeitor. E há muito tempo ele vinha sendo procurado pelos agentes da ordem. Mas Pedro, encolerizado, responde firme: socorrê-lo porque não passa de um ladrão obcecado, e sem dar menor importância, fazendo os ouvidos de surdo, mediante a rogativa, convoca os homens, entregando o infeliz, que ele de imediato foi preso a ferros e levado para o cárcere. Pedro, satisfeito com sua atitude, pensa apenas na obra que lhe seria concedido fazer quando, de repente, uma liteira, que era um transporte à época, chega à sua porta. E uma triste mulher de faces abatidas, muito bem vestida, busca sua ajuda. Pedro a identificou de imediato. Era Júlia, uma linda mulher grego-romana que em Jerusalém se fazia estranha flor do prazer, na linguagem do irmão X. Estava doente e cansada, implorava remédio e roteiro espiritual. Pedro, porém, indiferente, gritou: Aqui não, o teu lugar é na praça pública, onde todos possam lançar na sua face o desprezo e a ironia.
A infortunada mulher afastou-se, enxugando os olhos, e Pedro, contente de si próprio, continuou esperando a missão do dia. E como o tempo corria, notou que chegava o entardecer. E alguém de repente bateu insistentemente na sua porta. Abriu apressado e, caindo aos seus pés, de corpo inchado, percebeu que era Jarim, o bêbado sistemático que, semi-inconsciente, pedia refúgio contra o grupo de jovens cruéis que o estava apedrejando. Pedro não se conteve e passou a vociferar, revoltado: bêbado infame, não ofendas o recinto do mestre com o teu vômito. E quase a pontapés expulsou o homem sem piedade. E quando a noite chegou, Pedro, totalmente desapontado, estava em prece. E quando começou a meditar, eis que lhe aparece o mestre querido. E Simão Pedro exclamou chorando: Ah, Senhor, aguardei todo o dia sem que me enviasse a prometida tarefa. E Jesus redarguiu: Como não, Pedro? Disse isso em tom de amargura. Por 3 vezes roguei-te hoje cooperação, sem que me ouvisse. E ante a memória do companheiro que recordava e compreendia tardiamente, Jesus continuou: De manhã te enviei Jocais, desventurado irmão, mergulhado no crime. Enviei-o para que você o ajudasse a renovar a própria existência, mas preferiu devolvê-lo à prisão. Depois do meio-dia, entreguei-te a Júnia, pobre irmã dementada e doente, para que a medicasse e esclarecesse meu nome. Contudo, a condenou ao desprezo e ao sarcasmo. À noite, lhe enviei Jarim, desditoso companheiro que o vício ensandeceu. No entanto, arremetaste contra ele os próprios pés. E Pedro, em soluço, disse: Senhor, é grande a minha ignorância, e eu não sabia. Compadece-te de mim e ajuda-me com a tua orientação. Jesus afagou-lhe a cabeça trêmula e falou generoso: Pedro, quando quiseres ouvir-me, lembra-te de que o Evangelho tem a minha palavra. Simão estendeu-lhe os braços, desejando retê-lo junto ao coração. Mas o Cristo sublime, como se ocultasse na sombra, escapou-lhe afetuosa carícia. Foi então que o ex-pescador de Cafarnaum, cambaleando, buscou os apontamentos que trazia consigo e, abrindo ao acaso, encontrou o versículo 12 do capítulo 9 das anotações de Mateus, em que o mestre da vida assevera com Vicente: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Então, é uma passagem que nos chama bastante atenção, que devemos reflexionar no que queremos e o que estamos a buscar no trabalho junto ao Mestre. Porque Pedro, mantendo-se na vigilância, não recordou da vivência junto a Jesus, de seu comportamento que exemplificava seu amor ao próximo. E nós, no lugar de Pedro, como iríamos proceder? Será que iríamos agir ou reagir? Pois, independente de ser médio ou não, todos nós somos convocados ao exercício do amor e da caridade. Só que para se praticar a caridade, não deixa de ser necessário o entendimento de determinadas práticas quanto a esse mistério. Frequentemente vemos pessoas que acreditam até mesmo estarem modificadas apenas por doarem coisas materiais que estão entulhando a sua casa,
ou então estão se desfazendo de algo para colocar seus antigos bens na casa de outras pessoas. Doam recursos financeiros, bem verdade. No entanto, não deixam de acusar os infelizes, ferindo a ignorância daqueles que carecem de tudo, tratando mal aos próprios familiares, muitas vezes aqueles mais próximos, como pai e como mãe. Acreditam até na caridade, mas são exigentes e exigem obediência. E dentre esses fatores e muitos outros, não são poucos os que, entendendo corretamente os mecanismos da caridade, aguardam um lugar de ventura e não são merecedores porque não fazem jus. Então, são poucos realmente os que já sabem doar com a mão direita sem que a esquerda perceba, sem querer adaptar as coisas de acordo com seus próprios interesses pessoais. Pois, como bem nos diz Emmanuel, a situação do aprendiz de Jesus é, todavia, muito diversa. Os títulos do Cristo não são os da inatividade, com isenção de responsabilidade e esforço. E por essas e outras inúmeras razões foi que o Mestre nos convocou a entrarmos pela porta estreita, pois essa porta nos convida a marcharmos para a evolução e não deixa de acertar as contas com as leis divinas, todo aquele que assim adentra por ela. E quanto mais aproveitamos nossas horas sabiamente, no esforço dignificante da prática da caridade, mais nos acertamos espiritualmente. Já a porta larga, como se diz, é o caminho da perdição, pois ao nos adentrarmos por ela, nos permitimos o desequilíbrio interior e a perda de tempo das nossas horas que poderiam serem aproveitadas sabiamente. E notemos como é fácil. Ao nos permitirmos a entrada pela porta larga, estamos nos adentrando pela porta da ilusão, das paixões, e com isso o reajuste que deveria ocorrer não ocorre, porque não se dá porque os reajustes eles não se dão da forma que achamos que é correto, mas sim da forma que o Pai Celestial sabe que é melhor para cada um de nós. E ao nos permitirmos, olha a dor nos convocando a reparar, porque toda atenção ao nosso presente é de fundamental importância, porque é no hoje que semeamos, no amanhã colhemos. Então, o momento atual é de escolhas, porta larga das ilusões ou porta estreita do serviço e da dificuldade. Qual é a nossa opção? Somos viajores do tempo. E esse ir e vir, saindo, entrando de portas largas ou estreitas, depende única e exclusivamente de nós mesmos. Quem são os eleitos, senão todo aquele que se esforça por passar por essa porta estreita? Porque o cristão que aderiu à doutrina de Jesus não pode se permitir a inatividade, o ócio, porque se quando assumimos compromissos profissionais são de grande importância e responsabilidade, imaginemos então os compromissos assumidos junto a Jesus. O aprendiz espírita, quando ele realmente se equipa de recursos no que se diz respeito ao intelecto, ele não pode se permitir o esquivar-se do trabalho pelo progresso do próximo, como também de si próprio. Então, abraçando a responsabilidade, as atividades e auxiliando a própria consciência à ascensão espiritual, é necessário, indispensável para cada um de nós. E a compreensão do esforço contínuo de ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje sempre deve se encontrar em otimismo, mesmo quando determinadas questões se apresentam desfavoráveis, mesmo porque qual a finalidade da existência, se não
o aprimoramento do nosso espírito e não o deleite das sensações, dos gostos e das paixões. Notemos que o Espírito Emmanuel diz que os títulos do Cristo não são o da inatividade, com isenção de responsabilidade e esforço. E essa responsabilidade passa a se desenvolver a partir do amadurecimento psicológico, em que vamos desenvolvendo ao longo das nossas experiências carnais. Porque se me torno uma pessoa responsável com a vida, passa a auxiliar o meu próximo, servindo de ponte e não me tornando um empecilho, um obstáculo. Portanto, meus irmãos, sejamos luz na vida de todos aqueles que nos rodeiam. Muita paz para todos. Vamos orar. Querido amigo Jesus, te agradecemos, Senhor, por esse momento junto a Ti. Te agradecemos pela companhia dos espíritos amigos e como não sabemos agradecer sem pedir, é que te pedimos, Senhor, que visite a todos aqueles que estão passando pelas rudes provações da vida. Leva, Mestre, o teu lenitivo, a tua orientação, nos fortalecendo para que possamos mantermos a fé viva em nossos corações. Obrigado, Senhor Jesus, mais uma vez, e fica conosco, permanece em nossos corações, nos abençoando, nos envolvendo e nos dando a tua paz hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja. Está encerrada a nossa preleção doutrinária dessa noite. Muita paz para todos.